A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Graça e paz. Mas, queridos, eu não sei aqui quem se lembra, não balança a sua cabeça não, porque tem muito tempo vai denunciar a sua idade. Isso tem Os jornais antigamente vinham com uma página, não sei se vem hoje, chamada Passatempo. Não balança a cabeça, porque isso tem muito tempo. E um dos passatempos que eu gostava demais, quando meu pai comprava o jornal, era o que você ligava os números. Número 1, número 2, número 3, 4, e ao final aparecia uma gravura, eu ficava na expectativa de que gravura iria aparecer. Na minha vida, qualquer área da minha vida que você ligar os pontos, a minha própria existência, meu casamento, meu matrimônio, minha paternidade, meu ministério, tudo na minha vida, que você ligar os pontos, muito obrigado, irmão, você ao final vai ver a gravura, a face da graça de Deus através de Jesus. Todas as áreas. Sou pastor consagrado por uma igreja, a Primeira Igreja Batista de São Paulo, membro, ali ajudando meu pastor, com a minha esposa, de uma igreja que eu fui mendigo na sua porta por quase 8 anos. Busquei várias vezes abrigo nas calçadas da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Jogado pela calçada. Anos depois, foi a igreja que me abrigou, me acolheu, me deu as oportunidades, o lugar onde Deus uniu a minha família, e o meu pastor me conduziu generosamente a estudar, até passar por um concílio, e a igreja que me consagrou pastor. Ou seja, quando eu estou na escala de pregação, boa parte dos irmãos que estão ali ouvindo a mensagem, eram os irmãos que me davam esmola na calçada, que me davam um folheto, que passavam por mim, que assistiram o meu opróbrio. Portanto, foram testemunhas oculares de toda a mensagem do amor e da graça de Deus, quando eu prego naquela igreja. Pastor Paulo, meu pastor, ele é meio clássico assim para falar, eu gosto muito de ouvi-lo falar, sobretudo quando ele vai apresentar alguém para pregar. Aí o pastor Paulo, com aquela voz de FM que ele tem, diz assim: Pastor Mafra, é o único pastor que saiu das calçadas da PIB para o púlpito da PIB, ele fala. Mas aí ele fecha com muita propriedade, diz assim: o percurso, irmãos, da calçada ao púlpito não é muito longo, aquele jeito dele. Mas para que ele fizesse esse percurso, foi preciso que o Filho do Altíssimo descesse e o libertasse do império das trevas. Isso que é muito próprio, e realmente foi isso. A pessoa se sai trombando todo dia, ou de vez em quando na calçada da sua igreja, um mendigo, carroceiro, usuário de crack, pesando 50 quilos, barbudo, cabelo grande, todo sujo, 6 meses sem tomar banho. Anos depois você volta e senta e está ouvindo a mensagem da graça de Deus através daquele homem. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus não só escreve o nome de qualquer ser humano no livro da vida, mas nenhum ser humano que se encontra com ele sai do mesmo jeito. Ele muda a trajetória e a história das pessoas. Minha esposa, meu primeiro casamento deu errado, muito errado. Eu quis ser o melhor pai, o melhor marido do mundo, mas deu errado. Então Deus me deu a oportunidade de um segundo casamento com a mesma mulher, o pastor já disse, De vez em quando ela olha para mim e diz assim: você está melhor do que meu primeiro marido, que era eu mesmo. Mas não tem coisa, é difícil explicar. Eu tive a oportunidade, sempre fui muito apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos e pela minha família. Você ter novamente a chance de voltar a viver essa história de amor, é só Deus que pode fazer isso. Não é prerrogativa de pessoas transformar vidas. Essa é uma prerrogativa do Altíssimo. Abra suas Bíblias nessa noite no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, 5, eu quero ser breve, vou tentar editar aqui a minha fala, o meu testemunho para vocês.
usando como fundamento a palavra de Deus. Espero que nessa noite sejamos carta de esperança de Deus para você. Como se Deus pegasse 2 papéis rasgados, inutilizados, 2 miseráveis como eu e Laila, e Ele então fizesse uma obra de milagre, colocasse na sua frente essa noite e dissesse: se eu fiz com eles, eu faço com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com tua família, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Para aqueles que estão desistindo por tão pouco, para aqueles que precisam superar, para aqueles cujos sonhos estão carecendo recursos, e você olha para a situação e você vê o seu projeto de vida e diz: não vai dar. Deus hoje está nos colocando na sua frente e dizendo: comigo dá, vale a pena esperar no Senhor, amém? Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí vem algumas expressões diferentes, de traduções diferentes, mas que não muda a ideia do texto. A minha está assim, algumas dizem: e o mais ele fará, e tudo mais. Outras dizem: ele agirá. A minha está assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Te dou graças, Senhor, por mais uma noite. Nesse momento, nesse lugar, eu sou uma boca à tua disposição. Usa-me, ajuda-me, carrega minhas palavras com a tua presença, porque isso está prometido na tua palavra, que através do teu Espírito Santo o Senhor nos concederia o que dizer, Pai. E que a tua palavra cumpra os objetivos nessa noite para o qual ela será pregada, Senhor, no nome de Jesus. Eu quis trazer essa noite, queridos, um conselho para vocês. Achei que seria muita pretensão da minha parte trazer um conselho meu. Então eu fui buscar um personagem bíblico que tivesse uma história interessante com Deus, para trazer esse conselho para vocês. E eu poderia ter escolhido qualquer outro: Moisés, Abraão, Josué, tantos outros profetas, mas eu escolhi o conselho de Davi, que atravessa os anos e chega até Macaé, nesse exato momento, na primeira igreja batista. Por um simples fato: Davi é o personagem bíblico que tem um perfil, uma característica, uma jornada, uma caminhada e uma vida muito parecida com a minha e com a sua. Uma família muito parecida com a minha e com a sua. Esse homem enfrentou todo tipo de oposição, de injustiça, de levante na sua casa, obstáculos, limites morais, decisões erradas, decisões insanas, irresponsabilidades. Cansou de dormir rei e acordar fugitivo, dormir amado, acordar odiado. Isso é muito parecido conosco. Se em algum momento a história de Davi tivesse encerrado naqueles eventos, se a história desse homem tivesse encerrado naqueles momentos trágicos da sua vida, você não deixaria ele namorar uma filha sua, eu tenho certeza, se você for um pai zeloso. Se em alguns momentos da história desse homem tivesse encerrado lá naquele evento, você não convidaria para comer na sua casa. Mas eu escolhi o conselho de Davi, eternizado na palavra pelo Espírito, porque a história desse homem não terminou na vergonha, na desgraça, na tragédia, não terminou numa praça da vergonha, numa rua da amargura. Deus escreveu a sua história até o final. O último ponto da história desse homem foi colocado pelas mãos de Deus. E diz a Bíblia que ele morreu rico, famoso e farto de dias. Rico não pela vaidade da moeda, porque um rei rico era um rei de muitas vitórias. Seus tesouros, seus bens, seu dinheiro vinha dos despojos das guerras que ele vencia, dos outros reis. Portanto, era um rei vitorioso. Diz a Bíblia que ele morreu rico, famoso, conhecido em seu tempo e farto de dias, cansado de viver. Foi assim que a história desse homem terminou. E é por isso que eu escolhi o conselho dele. Em algum momento ele junta esse pacote de experiências dele de vida
E ele imagina talvez que isso iria atravessar milhares de anos, e que se você o conhecesse hoje, se ele ressuscitasse, andasse pelas ruas de Macaé, entrasse aqui hoje, eu faria uma pergunta para ele: Davi, qual foi o segredo da sua história não ter terminado num evento de amargura, de humilhação, de dor, que todos nós passamos, de levante, de embaraço familiar, de constrangimento, de traição, de humilhação, de perseguição? E Davi então escreve um conselho. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Caminho é tudo que dá acesso. Tudo que dá acesso é caminho. Para mim sair daqui e voltar para São Paulo, eu tenho uma caminhada, tenho que pegar o carro, abastecer, pegar a estrada, parar em pedágio. Isso é uma caminhada. E esse caminho aqui, a palavra substitutiva na raiz do verbo, na raiz para essa palavra é jornada. Para qualquer coisa que eu estabeleça na minha vida, para um projeto, para um sonho, para gravar um CD, escrever um livro, para ter uma profissão, para um casamento, um relacionamento com um filho, qualquer coisa que você se propõe a fazer, você tem uma jornada. Seja uma simples faculdade, um namoro, tem que ter uma relação afetiva, uma família para construir, tem muito trabalho, você dedica muito tempo, dinheiro, suor a isso, tem uma jornada, das mais simples às mais complexas coisas e sonhos e projetos. Davi está dizendo: não faça essa jornada sozinho, não faça. Ele está dizendo: mãe, não faça, esposa, marido, filho, não faça a sua jornada sozinho. Pega essa jornada, pega esse caminho que você julga que te dá acesso ao que você quer, ainda que uma simples relação, entrega e confia a Ele. E esses dois verbos, entregar e confiar, no objetivo do texto, eles não podem ser executados, vividos através de uma canção, através de uma frase, de uma expressão dramática, não pode. Esses dois verbos, entregar aqui é passar o poder, é permitir que o outro decida junto com você durante o processo, e confiar é não esconder nada, é colocar debaixo dos olhos, é permitir que durante o processo o outro tenha a senha e saiba de tudo que está acontecendo. Portanto, os dois verbos remetem a um relacionamento diário. Então Davi está dizendo, para resumir, sem forçar o texto, irmãos, fazendo aqui uma contextualização gramatical para você, ele está dizendo: mãe, por melhor mãe que você seja, por melhor esposa que você seja, por mais estrutura, inteligência, capacidade, por mais opiniões que você tenha, por mais ajuda que você tenha na sua jornada, não depende só de você. Davi está dizendo que durante a sua caminhada, em algum momento, ele chama isso de tudo mais. A Bíblia chama de dia mal, você pode chamar de capeta, demônio, o que você quiser, mas ele está dizendo que em algum momento dessa sua jornada, como pai, como filho, como esposa, como mãe, os seus caminhos serão sacudidos pelo inferno. Seus relacionamentos, seus sonhos, seus desejos serão sacudidos pelo inferno. E aí ele diz que quando isso acontecer, e esses caminhos forem bloqueados, os seus acessos forem bloqueados, e aí você não tem mais acesso àquela felicidade, aquele sonho, aquele projeto, já não é mais a mesma coisa. Ele diz que quando isso acontecer, se a sua jornada estiver sendo feita com Deus, Ele fará, ele diz, Ele reconstruirá os caminhos. Mas isso tem um motivo muito simples. Sabe por que você e eu devemos fazer isso? Porque nós não decidimos pelo outro. Você não decide pelo outro, você só decide por você mesmo. Quantas mães estão entrando e saindo das portas das igrejas, carregando a dor de uma decisão errada de um filho? Quantas? Talvez aqui tenha algumas dessas. Quantas esposas estão entrando e saindo aí dos supermercados, das farmácias, das igrejas, carregando a vergonha, a humilhação de uma decisão errada do marido? Quantas? Minha mulher carregou isso por anos, meu filho por anos.
Quantos filhos estão carregando na sua mente, a memória de um pai bêbado, de um pai drogado, de um pai irresponsável? Quantos pais de família estão com dificuldade de botar o pão na mesa nesse instante? Porque, apesar de ter sido o melhor funcionário, de ter se dedicado, de ter estudado, de ter se comprometido com a empresa, no momento que você não podia, você foi demitido. Alguém tomou uma decisão errada e você foi atingido. Quantos? Nós não decidimos pelo outro. Presta atenção nisso. Ao redor do seu plano, ao redor do seu projeto de vida, ao redor do seu desejo, por mais simples, por menor que seja, ainda que seja de ter uma boa relação com seu filho, ao redor de qualquer coisa na sua vida, existem pessoas e todos precisam tomar a decisão certa, porque se alguém tomar a decisão errada, lá se foi os seus sonhos, lá se foram. Às vezes você carrega o ônus da dor, da angústia, da solidão, do sofrimento, da exclusão, da traição, e você não tem culpa. Eu conheci Laila em Brasília, nos casamos. Eu conheci Laila, eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Nos casamos, eu tinha 20, ela acho que 17, 18. Paixão à primeira, segunda, 10ª vista, muito apaixonado. Nós nos casamos e eu, além de prometer, de verdade, eu tinha intenção e queria ser o melhor pai, esposo, ter uma família. Eu sonhei, eu imaginei. E eu comecei a planejar e a executar esse plano de família feliz. Eu não tenho tempo essa noite, eu preciso editar, eu vou fazer uma edição, espero que eu consiga me comunicar com você, mas no nosso material, nos livros, nos DVDs, tem a nossa história em detalhes. E aí os primeiros anos de casamento, muito bons. Eu conseguia responder às promessas que fiz a ela. Eu fui para a área da construção civil, e aí conheci 2 pessoas em Curitiba, fomos morar em Curitiba, me tornei sócio dessas pessoas, montamos uma pequena empresa de pré-fabricados, e começamos a construir, e ganhei dinheiro, compramos casas, carros, meus filhos, nós tínhamos um razoável conforto, e os meus planos sendo executados, e o meu sonho sendo realizado, de pai, de marido, de cidadão, de filho, meus papéis, minhas presilhas sociais, desenvolvendo os meus papéis e me prendendo socialmente, me consolidando socialmente, como cidadão, como pai, honrado. Mas aí, depois de alguns anos de casado, hoje eu estou com 50 anos, depois de alguns anos de casado, eu viajando demais, trabalhando demais, eu tinha esses motivos, essas prerrogativas, de que eu estava fazendo algo direito, algo honesto, algo normal. Estava fazendo algo nobre, sustentando a minha família, dando a eles conforto, oportunidades, expandindo os negócios, trabalhando. E para me manter acordado e descansado, porque viajava muito à noite de carro e de dia estava trabalhando, eu comecei a tomar uma anfetamina para não dormir. E tomei uma decisão insana e calculei errado. Muito parecida com esses arrebites, que tira a sensação de sono, de cansaço, mas que é uma anfetamina, é um excitante do sistema nervoso e causa dependência crônica. E aí eu tinha uma atração, um psicotropismo, uma atração mental pelo caminho do prazer fácil, por esses atalhos do prazer fácil. E isso, muitas mentes têm, esses atalhos do prazer fácil, de querer tudo com facilidade, tudo rápido, tudo instantâneo. E muitos debruçam, e muitos saciam esse prazer com outras ferramentas. Prostituição, sexo, drogas, jogos, enfim. O meu caso foi esse, foi com drogas. O fato é que rapidamente eu me tornei um dependente crônico dessa medicação, que é uma droga. E aí, para ser breve, num período de 7 anos, eu saí dessa anfetamina para a cocaína, da cocaína para o crack. Então, 7 anos depois, meus filhos crescendo, meu casamento, minha vida, meu trabalho, minha profissão, reunia todas as condições
para sermos uma família feliz, para que para que pudéssemos alcançar os nossos objetivos. E nesse tempo, então, depois de 7 anos, eu era um empresário, início de carreira, completamente escravo das drogas, dependente crônico. Em vez de estar nos meus negócios, nas reuniões, estava trancado em hotéis caríssimos, cheirando cocaína, usando crack, gastando absurdos de dinheiro, enfim. Aí, quando eu percebi que estava vivendo a serviço dessa escravidão e desse vício, e comecei a assistir a possibilidade, pensar na possibilidade de os meus filhos e a minha mulher arcar com o ônus, com o peso daquela decisão mal tomada minha, e que estava em risco todos os sonhos de família feliz, de família unida, de família normal. Já era tarde, sozinho eu não conseguia mais, comecei a mudar o humor, o comportamento, até que numa madrugada, vivendo uma pressão psicológica muito grande, porque para tentar manter aquilo no anonimato, escondido dos sócios, das pessoas, da família, era muito difícil, muita mentira, muita manipulação. E eu compartilhei com a minha esposa, porque eu não conseguia sozinho. E aí fomos tentar juntos. Laila, muito amante da família, das coisas corretas. Nós conhecemos Jesus quando nos conhecemos, e eu não levei muito a sério, eu queria trilhar esse caminho dos recursos, do mundo empresarial, estava encantado por isso, e Laila levou a sério, e entregou essa jornada dela para Deus. O fato é, que aí começou uma jornada, juntos em busca de uma saída, de uma solução, e foram aí alguns anos, de muita tragédia, dor, sofrimento, solidão, angústia, exclusão, muita tristeza, muita lágrima. Foram mais de 20 internações, eu tive. Isso a minha família me acompanhando, a minha esposa. Nas mais caras, nas maiores clínicas, entre aspas, desse país. Todo tipo de método que vocês imaginarem de tratamento. A droga tinha alcançado um lugar na minha alma, que era muito profundo, muito extenso. Quando ela era tirada, nada cabia mais nesse lugar. Então, eu não sabia com o que eu estava lidando, e eu tentava resolver um problema com um produto, mas era muito mais além. Por trás daquilo tinha mentes espirituais poderosíssimas, com a intenção e habilidade para destruir, para roubar, para matar, porque essa é a função dos espíritos maus. Eles vieram para roubar, para matar e para destruir-nos. A palavra de Deus diz que o Filho do Deus Altíssimo se manifestou para desfazer essas obras. E aí juntos, nessa jornada de dor, a família assistindo os meus fracassos, minhas tentativas frustradas, a minha esposa se derramando em lágrimas, em poças de lágrimas, chegando em casa, assistindo o opróbrio, a miséria da minha família, a dor, a angústia deles, dos meus filhos, sabendo que não tinha mais um lar, não tinha mais uma família normal. Esperança, expectativa, perspectiva, estavam vazios disso. Minha mulher tentando carregar todo esse fardo, essa dor, porque agora estava sendo envergonhada, se tornou público, todos descobriram, perdi a sociedade, os sócios descobriram, a família descobriu. Ela cansou de me visitar em algumas clínicas, me encontrar babando, defecado, urinado nos corredores, clínicas pagas, caras. Eu simplesmente não conseguia ficar muito tempo longe do crack, da cocaína. Cansado de ver essa situação e de não conseguir resolvê-la, e de perceber, tanto a família dela quanto a minha, elas se aproximaram, tentaram resolver, todos tentaram, não conseguiram, foram feridos, se afastaram, e aí foi o momento que eu tranquei, eu costumo dizer, minha família, minha esposa e meus filhos, simbolicamente no quarto mais profundo, mais escuro, mais sombrio, mais úmido, mais triste da alma deles, onde ninguém podia socorrê-los. Vendo essa situação, na minha última tentativa eu fui para Manaus, e para ser ajudado por uma equipe lá, quando eu saí, e eu não consegui ficar mais do que 30 dias, eu olhei para a pessoa e disse, olha, por favor não liga para ninguém, não fala nada para ninguém lá em casa, não dá notícia nenhuma. Peguei o avião em Manaus para voltar para São Paulo, ia chegar sem dinheiro, teria que ligar para eles.
E aquelas 3 horas e 40 minutos daquele voo, eu vasculhei as minhas memórias, tentando achar e dar um sentido para a minha história. Um sentido para a minha vida, para o que eu estava fazendo, para o que eu estava vivendo. Buscando meus filhos, minha mulher, os rostos, sabe, os eventos, tentando colocar ordem naquilo. E eu não tinha mais uma história. Eu não tinha mais uma história, eu não tinha mais uma família. Eu não tinha mais acesso, eu não tinha mais caminhos, eu não tinha mais jornada. Desci no aeroporto de Guarulhos, peguei a mala, fui para o saguão do aeroporto, ainda bem vestido, e eu disse, acabou. Eu tenho que dar a chance para eles buscarem outras alternativas, outros caminhos, né, que dê acesso a eles a uma vida normal, uma família normal, a felicidade, enfim. Né? E eu fracassei, acabou. Eu sabia que eu estava rebocando-os para um lugar de tragédia, de morte mesmo. E eu peguei aquela mala, saí arrastando a pé, do aeroporto de Guarulhos até o centro de São Paulo, passando pela rodovia Ayrton Senna, Marginal Tietê, fui chegar tardezinha na região ali da PIB de São Paulo, da Boca do Lixo, região da Luz, quem conhece ali, a Cracolândia, para passar ali quase 8 anos da minha vida, vivendo como mendigo, como andarilho. A mala acabou, roupa rasgou, barba cresceu, cabelo cresceu, de 90 quilos eu fui para 50, 51, 52, às vezes até 49 quilos, completamente debilitado, me entreguei a miséria humana, a indignidade humana, vivendo ali jogado pelas cracolândias afora, usando o crack. O primeiro dilema meu, disse hoje aqui pela manhã, foi começar a assistir nas ruas todo tipo de desvio de comportamento, latrocida, homicida, ladrão, traficante, estuprador, assaltante, e eu não tinha sido educado para aquilo, e eu tinha que me proteger de alguma forma daquilo, para não ter problema com justiça, com polícia. Foi quando surgiu a oportunidade de eu ter uma carroça, me tornar um carroceiro de rua, porque eu entendi que eu poderia morrer ali na Cracolândia usando crack, mas eu poderia catar lixo, papel, sucata nas ruas, latinha, papelão, e comprar o crack ali com aquele dinheiro. E assim eu passei os meus anos de rua. Nas madrugadas eu não tinha dinheiro, porque eu usava tudo no crack ali na Cracolândia, muito doente, crack tomou conta do meu pulmão, debilitado, sem comer direito, sem beber direito, sem dormir direito, passava dias acordado, andando de carroça, usando crack, pelas ruas de São Paulo, pelas madrugadas. Então nas madrugadas eu parava na porta das casas de pessoas, como de vocês assim, abria o lixo, isso foram centenas, milhares de madrugadas, e ali eu separava papel higiênico, lixo de banheiro, pegava casca de fruta, comida podre. Isso é para você entender aonde foi que eu cheguei, não é para fazer sensacionalismo, não. Vivi todos os ciclos que um morador de rua vive, os ambientes, os momentos de um morador de rua, né? As fases, a fase da adaptação, como é que uma pessoa acostumada com uma casa, né? Com mesa, com porta, com janela, com teto, com pessoas, com comida, dormia onde? Me proteger como? Como me virar? Aí você se adapta, vem o período da ilusão, é um ciclo da ilusão, da falsa esperança. Você começa a andar ermo pela rua, imaginando que você vai chutar uma hora uma mala de dinheiro, com esses sonhos malucos, que seu problema é financeiro, que você vai voltar para casa, vai resolver tudo, que alguém vai bater uma varinha de condão na sua cabeça, de forma mágica você vai reaparecer na sua casa com tudo resolvido, e passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, você está lá, nada disso acontece. Aí vem o ciclo do medo, o medo de ficar doente, de morrer na calçada, porque via os parceiros não acordando mais, deitando, e por causa de doenças, né, ter acesso como à saúde. Se quem tem família hoje já tem dificuldade, imagina um morador de rua, 6 meses sem tomar banho, fedido. Eu ficava 6 meses, 7 meses, eu costumo dizer que quando terminar o culto, você pode me dar um abraço, porque eu tomo 3 banhos por dia, não tem problema nenhum com sujeira, viu? Eu deixo testemunho num lugar, uma irmãzinha, uma senhora, quando eu fui me dirigir à porta, eu passei por ela, ela fez assim, eu digo, tia, o que está acontecendo com a senhora? O senhor disse que ficou 6 meses sem tomar banho, eu digo, mas eu tomo banho todo dia, hoje eu tomo. Essa foi minha vida de rua, sabe, o medo de ficar doente, de morrer na calçada, depois o medo de ficar louco, vem aquela fase do medo de você ficar insano, perder sua sanidade, e eu tinha uma estratégia interessante, os meus primeiros parceiros de primeiro ano de rua, de carroça, 7 anos depois eu os reencontrava assim, eles estavam falando sozinho, olhando para baixo, não cumprimentando mais as pessoas, insanos, e eu sabia que eu ia ficar daquele jeito. Eu, como mexia com papel, vendia para o depósito, eu achava livros nos bairros mais, tipo Higienópolis, os bairros mais finos de São Paulo, livros,
E eu separava alguns para me ler, para manter minha sanidade. Então, às vezes, eu achava livros de Hemingway, Nietzsche, uma vez achei a biografia dos pais do clássico, né, Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, achei a história da Revolução Industrial Inglesa, uma vez achei, e guardei. Agora imagina, de frente ao terminal do Barra Funda, 6, 7 horas da noite, milhares de pessoas passando para lá e para cá, eu debaixo da carroça, rasgado, sujo, descalço, cabelo branco, grande, barba grande, lendo Nietzsche, Hemingway. O pessoal passava, olhava a pilha de livros e dizia, não tem mais jeito. Mal sabiam que era a minha estratégia de manter a minha sanidade, né? Pois bem, aí vem o último ciclo das ruas, que é o terror, o ciclo do pavor. Você começa a assistir agora às mortes, né? Vê aqueles grupos tipo skinheads em São Paulo, sair nos seus carros da Zona Sul, com vasilhas cheias de álcool, gasolina, procurando moradores de rua, usuários de droga para incendiar, e eu cheguei a ver, debaixo do viaduto de Santa Cecília, pessoas sendo incendiadas, parceiros que um dia antes estavam juntos debaixo de um viaduto e morreram a pauladas, facadas, pedradas, e eu sabia que poderia chegar a minha hora. Então você começa a ver tanta barbárie, tanta tragédia, tanta morte bárbara, que eu deitava às madrugadas na calçada e dizia para Deus, me dá uma morte um pouco mais agradável, para não ser reconhecida através de um DNA, de uma marcada dentária. Bom, vivendo esses últimos dias meus de rua, muito doente, sem mais curso respiratório, eu ficava às madrugadas, tentando buscar ar, às vezes não conseguia, meu pulmão tomado pelo crack, muito debilitado, muito fragilizado, eu fui atropelado. Eu estava numa avenida, na zona oeste de São Paulo, e fui atravessar a avenida para pedir uma esfirra no Habib's, que eu estava morto de fome, deixei a carroça do outro lado, quando eu fui atravessar, eu estava tão aéreo, né, tão debilitado com as drogas, que eu não percebi, fui atropelado. Aí tive problema no braço, na perna, nas costas, abri um buraco no braço, fui internado num hospital chamado Penteado, 45 dias, depois me transferiram para um hospital chamado João Paulo, na zona norte de São Paulo, numa ala psiquiátrica que tinha lá, fiquei 20 e poucos dias, fugi desse hospital, fui para lá no centro, todo arrebentado, todo mais morto do que vivo. Enquanto isso, minha família me procurava, e me procurou nos primeiros anos, e teve um pessoal de São Paulo, de Belo Horizonte, que eu não sei se mandaram essa notícia para libertar minha família da minha história, ou sei lá, para dar alguma satisfação, ou foi verdade, mas eles disseram que havia uma informação no IML de Belo Horizonte, que com aquelas características minhas, eu tinha sido morto, enterrado como indigente. Então, assim, fui praticamente dado como morto, as buscas encerradas. Lá ela precisava assinar documentos, se resolver civilmente. O que ela era? Casada, solteira, viúva, né? Não tinha um corpo, não tinha nada. Então ela pediu o divórcio judicialmente, o juiz concedeu. Lá estava eu divorciado e morto, andando pelas ruas de São Paulo. Foi nesse contexto que, numa madrugada, mais morto que vivo, com a minha história encerrada, vivendo sob escombros, soterrado por uma história triste, que de sábado para domingo, numa madrugada de 2 para 3 horas da manhã, de frente a uma passarela que sobrepõe uma comunidade muito perigosa de São Paulo, chamada Favela do Moinho, e liga o centro da cidade ao bairro da Barra Funda. Eu estava com uma pedra de crack no bolso e queria usá-la em cima daquela passarela. De frente à passarela tem uma igreja Assembleia de Deus muito grande, comprida, estava fechada, era madrugada. Eu estava tão debilitado, tão fraco, estava tremendo tanto, que eu sabia que se eu não me hidratasse com alguma coisa, dificilmente eu desceria daquela passarela vivo. E eu então procurei um lixo, não achei, os lixeiros já tinham passado pela hora, mas vi na lateral, na calçada lateral da igreja Assembleia de Deus, um saco de lixo preto. Eu fui lá, peguei, levei numa caçamba dessas de entulho, abri, procurando alguma casca de fruta, alguma coisa, e não tinha nenhuma comida, mas tinha papel, tinha capa de caderno, de livro, e eu achei a arca da aliança do Antigo Testamento. Não vou judaizar o evangelho, fiquem despreocupados, tá? Sou batista brasileiro, passei por concílio, tudo certinho. Peguei aquela arca tão bonitinha, dourada, pesadinha, de ferro, dentro de um plástico. Coisa de pentecostal, né, irmãos? Peguei aquilo, botei na mão, fiquei olhando, pensando, o que eu vou fazer com isso? Será que eu vou trocar em alguma comida, amanhã alguém vai se interessar? Mas eu levei para cima da passarela. Tirei,
e coloquei ela na minha frente. Era uma passarela fedida, urinada, mal iluminada, um lugar horrível, sinistro. Aquela hora da madrugada só passava ali polícia e bandido, não passava outro tipo de gente. Coloquei na minha frente, assentado ali. Quando eu fui pegar a pedra para usar, eu escutei alguns passos acessando, subindo a rampa da passarela. E eu ali abaixei minha cabeça, falei, é bandido ou polícia, né? Mas, para minha surpresa, quando acessou o platô da passarela, ela é uma jovem senhora de 40 e poucos anos, com uma criança, uma pré-adolescente de 10, 12 anos. Ela vinha de uma vigília na Assembleia de Deus, que estava tendo de departamento. Vigília devia ser com pouca gente, né? Eu não ouvia, a igreja era grande, lá no fundo. Ela devia morar ali próximo da comunidade do Moinho, da favela do Moinho, devia conhecer as pessoas, mas quando ela me viu, ela ficou meio apavorada. Mas mesmo assim, ela firmou os passos, eu abaixei a cabeça inconscientemente para ela passar rápido, e ela veio andando com aquela criança escondendo atrás dela, e ela passava com os olhos fixos na arca, o tempo todo ela olhando para a arca, na minha frente assim. Aí ela não chegou até o final da passarela. Eu escutei a criança falar, vamos embora mãe, vamos embora, mas ela voltou, firme, com a Bíblia debaixo do braço, parou na minha frente. Eu olhei para ela e disse, moço, onde foi que o senhor encontrou isso? Eu expliquei rapidamente para ela. Aí ela disse para mim assim, moço, eu estou aqui morta de medo, era para estar na minha casa, mas eu não posso ir embora sem te dizer isso. E ela disse, olha, nada disso aqui é coincidência. No Antigo Testamento, aí na teologia dela, ela falou para mim, no Antigo Testamento, quando Deus queria fazer um pacto, um acordo, uma aliança com alguém nessa terra, a arca era símbolo da presença dele. Aí ela deu uma contextualizada na fala dela, e disse assim, hoje isso aí só serve para decoração, moço, sabe por quê? Isso foi substituído por Cristo, ela disse. Ele é o nosso acordo, Ele é o nosso pacto, Ele é a nossa aliança com Deus hoje. E esse Cristo está aqui nessa madrugada, ela diz. Ele quer te libertar do crack, das drogas, e através da tua vida trazer muitos. E foi embora. Desceu a rampa, sumiu na escuridão da Barra Funda, e eu ali sozinho, com aquelas palavras ricocheteando na minha cabeça, sem saber o que fazer, tremendo de fome, frio, medo, pavor, fraqueza, tudo. Não me lembro se eu joguei aquela pedra na linha do trem, se eu joguei ali na passarela, não me lembro mais desse detalhe, mas eu não usei aquela pedra. E eu, sem saber o que fazer, e no meio daquela conta impagável da minha vida, aquela conta social, familiar, de vida, de ser, de humano, de cidadão, de pai, o Espírito Santo abre uma janelinha de reflexão para mim. Eu vivendo os meus últimos dias de vida, de rua. E aí eu me ajoelho, naquela madrugada. Eu, o céu e aquele chão fedido daquela passarela. Madrugada sombria de São Paulo, um lugar tenebroso. Eu me lembro que a visão que eu tinha de lá era de um prédio lá no Lago do Arocho, que dava para ver as janelas menores, algumas acesas, outras apagadas. E eu disse, Deus, isso é para mim? Jesus, isso vale para mim? Eu não tinha o que pedir. Eu era um caco, um pedacinho, um caco do que um dia foi um pai, um filho, alguma coisa, um marido, né? Um cidadão, não era mais nada. Minha história era escombros, soterrado por tudo. Perdi a noção da minha vida e do tempo e das coisas e de pessoas ao longo daqueles anos, espalhado por aquelas calçadas imundas de São Paulo, com pessoas pulando, me pisando, me xingando, vários episódios de indignidade humana, de lixo. Quantas vezes? Eu me lembro de um episódio que eu estava em cima da ponte da Casa Verde, numa madrugada, passagem de Ano Novo, e eu vendo ali os fogos estourarem pela cidade. Eu comecei a chorar pela cidade, porque eu sabia que ao redor de cada barulho, de cada luz daqueles fogos, tinha uma família, alguém reunido celebrando a passagem de ano, junto com o outro, né? Eu não tinha o que celebrar, e aí duas motos da Rocan pararam para ver o que estava acontecendo. Eu estava ali bem na beirada, eu sentei na beirada da mureta, né, pensando em me jogar. Eu não tinha essa tendência, nunca tive essa tendência suicida, sabe? Mas eu estava morrendo de forma homeopática. E essas duas motos pararam com os policiais, um mais louro, um mais moreno assim. O louro apontou para mim, tirou a arma dele e disse, pula seu lixo, olhando para mim, só estava nós.
pula, seu lixo, que se você não pular eu vou te atirar. Aí o outro dizia, não pula não que Jesus te ama. Não pula não que Deus te ama. E o outro dizia, pula, lixo. O outro não pula. Quase que eu pergunto, eu pulo ou não pulo? Vocês resolvem. Momentos como esse. Bom, eu disse para Deus, me liberta do crack. Me livra do crack. Porque se eu for livre do crack, eu não tenho mais família, não tenho história, não tenho mais nada. Mas se eu for livre do crack, se eu for livre das drogas, não preciso tomar banho, não preciso fazer barba, não preciso trocar de carroça nem de roupa. Eu volto nesses anos nos mesmos lugares onde as pessoas assistem o meu opróbrio, a minha desgraça, a minha miséria humana, no lixo das suas casas, das suas calçadas, onde eles assistem a minha escravidão das drogas nas ruas e praças. E se eles me verem livres, eles saberão que existe um Deus nessa terra. Desci dali, fraco, debilitado, desidratado, pedindo água aqui e ali. Fui chegar no lugar onde eu estava morando, num casarão abandonado, umas 9 horas da manhã, isso já era quase de manhã, muito fraco. Nesse lugar tem uma avenida, tem um farol bem próximo e tem, para você acessar, no DVD meu tem esse lugar, tem uma tela que você entra no buraco, e aí acessa um mato e lá atrás uns 2 casarões abandonados da Telesp. E eu ficava ali com alguns usuários, o lugar fedido, defecado, horrível, sinistro, escuro. Passava dias e noites ali, naquele lugar. Porque a Cracolândia, em 2007, a PM tinha invadido aquilo lá, estava morrendo por qualquer coisa, estava um inferno aquilo ali, mais do que já era. Bom, quando eu cheguei ali, que eu fui entrar na tela para ir lá para dentro, para deitar, parado um carro no farol, ali naquela avenida, um casal, o Caju e a Silvana, que conhecia minha filha e a minha história. E imaginou que pudesse ser eu, aquela pessoa. Você pode imaginar isso? No meio de 22 milhões de pessoas na grande São Paulo, minha família ter me procurado em tantos lugares, minha filha nunca ter desistido de me procurar há tanto tempo. E aí eles postam uma mensagem para minha filha, dizendo da possibilidade e de que valia a pena conferir para minha filha, meu genro. Minha filha hoje está com 27 anos, tinha casado. Laila, minha ex-mulher, na época morando no interior de São Paulo, perto de Sorocaba, 1h30 de São Paulo, ela liga para Laila, e eles refazem a busca, recomeçam. Laila vem para São Paulo para recomeçar a busca. E eu passo o dia jogado ali, naquele lugar, 8 horas da noite eu não aguentava mais de fome, falei para um parceiro, eu vou lá para a rotatória da Pompeia, que é uma bola assim no farol, no sinal, para pedir uma esmola, alguma coisa, uma comida, algum carro parar ali, que eu não estou aguentando. Fui para lá. Quando cheguei lá, foi o tempo da minha família chegar. Minha esposa, minha ex-mulher na época, minha filha e meu genro, no lugar. Eles acharam o lugar. Meu genro acessa lá dentro e os parceiros dizem, olha, se é quem vocês estão procurando, meu apelido era Cabeludo. O Cabeludo, ele está lá na rotatória da Pompeia, está pedindo esmola lá. Isso eu estou lá parado, em pé, esperando um carro parar. Quem que ia parar para mim uma hora daquela, em São Paulo, cabelo grande, barba grande, pesando quase 50, aquela ossada ambulante, aquela figura sinistra, doente. O carro para... Laila não estava no carro, ela pediu para ficar numa guarita de um condomínio, porque ela achou que era um momento assim, que ela queria preservar um pouco mais, era tanta indignidade humana na minha vida, e eu estaria numa situação muito deplorável, eu queria preservar, e que aquilo fosse um resgate, não um reencontro. Então ela ficou numa guarita, foi minha filha e meu genro. Um carro freia bruscamente, eu fico meio assustado, mas fiquei animado, pensando que alguém estava trazendo uma comida para mim, alguma coisa, parou para me dar um pão, alguma coisa. Quando a porta de trás abre, é a minha filha. Vem chorando, me abraça, me acha, eu sujo, fedido, ela misturando as lágrimas com a minha sujeira. Eu não me lembro muito bem assim de muita coisa, muito detalhe, mas me lembro, tem uma memória auditiva dela falando o tempo todo, pai, vamos para casa, pai, vamos para casa. E essas 2 palavrinhas eu tentando buscar de novo um sentido, né? Uma personalidade, uma funcionalidade para essas palavras. Pai e casa, era um papel e um lugar que eu não tinha mais noção do que significava. Eu fui para casa com ela, me deram banho, me deram amor, me acolheram, me beijaram, me cobriram, me deram roupa, me amaram. Mas Davi diz no Salmo 37:5, que quando tudo mais acontece na sua vida, quando todos os seus caminhos são sacudidos pelo inferno e por espíritos malignos, por decisões erradas, por influências, que quando ninguém mais pode fazer, não é prerrogativa da mãe, do pai, do filho, do pastor,
do médico, do juiz, do político fazer nada. Ele diz, e o tudo mais Ele fará. Eu estava vivendo tudo mais. Diz a Bíblia que Deus abre caminhos onde não existem caminhos. Era disso que eu precisava. Eu precisava ser colocado de novo diante daquele que poderia me libertar do império das trevas, salvar a minha alma, restaurar a minha vida, transformar o meu ser, mudar-me, me dar a libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Era disso que eu precisava. E aí a minha família faz um contato com um pastor e um trabalho que estava há pouco tempo, que eles abriram uma porta na Cracolândia chamado Cristolândia. Um trabalho de junta de missões, que na época ainda não era um trabalho da primeira igreja batista de São Paulo, estava começando, e não tinha centro de formação cristã, só tinha lá o sótão da missão, era onde eu ia ficar internado, e eles ligam para esse pastor vem na casa da minha filha de manhã, quando eu abro os olhos, sem saber nem o que estava acontecendo, eu vejo a figura do pastor Humberto Machado. Ele é um baiano muito engraçado. Ele disse, vamos embora meu filho, olhou para mim, eu pensei, vamos embora para onde? Eu acabei de chegar, acabei de ver minha filha, não sabia nem se lá era minha mulher, se não era minha mulher, o que era, o que não era, não sabia de nada. Sabe como você volta de uma guerra, de um sonho, de um sono profundo, e você vê os filhos crescidos e as coisas aconteceram, e você não sabe de nada, mas eu sabia que eu tinha um encontro marcado, e eu fui e me internei. E é aí, irmãos, que eu sou grato, e que eu acho que você tem parte, em cada beijo que eu dou no meu filho, abraço na minha esposa, nos meus filhos, em cada vez que eu abraço meus netos, em cada domingo que nós nos reunimos ao redor da mesa e comemos, e sorrimos e nos divertimos, você tem parte nisso, porque cada vez naquela Cristolândia, que eu tomei um banho quente, que eu comi uma comida quente, que eu dormi com um cobertor quente, que eu sentei numa cadeira que eu pude ouvir durante aquele ano todo, as mensagens para aquecer o meu coração e a minha alma, edificar a minha fé, e me levar ao altar para buscar através do jejum e da oração, essa libertação de Deus, para que o lugar que ficou, no lugar das drogas, aquele vazio pudesse ser preenchido de tal forma que derramasse. Cada vez que isso aconteceu, era o seu dinheiro de missões nacionais, era a sua moeda do seu filho, a cédula, era a sua oração, a sua voluntariedade, era o seu coração missionário, era a sua generosidade. Eu fiquei sabendo de uma coisa tão bonita hoje pela manhã, que vocês resolveram ajudar um trabalho de reparação. Eu sei que é difícil abrir mão de um ativo, de um patrimônio, mas a palavra diz em Atos capítulo 10, o anjo se aproxima de Cornélio e disse assim para ele, Cornélio, ele diz, o que foi, Senhor? As tuas orações e as tuas esmolas subiram em memória para Deus. Essa palavra esmola, sabe o que é a palavra substituta dela? Generosidade. Cornélio, junto com as suas orações, a sua generosidade subiu. Está em memória. Deus tem um HD. Está lá memorizado. Isso vai descer. O que vocês fizeram hoje de manhã foi uma generosidade. Junto com suas orações, isso subiu. Está no HD de Deus. Isso vai descer. E vai abençoá-los. E foi lá na Cristolândia, queridos, naquele ano, que novamente eu fui colocar diante de Cristo, e Ele escreveu meu nome no livro da vida, de forma que eu pudesse ler aquilo na cor do sangue de Jesus, que Ele me deu paz, que Ele me encheu, meu tratamento, minha restauração, foi no sótão ali, no lugar onde as pessoas embaixo na calçada, dentro da Cracolândia, usavam crack e a fumaça entrava lá dentro. Com 2, 3 meses eu estava evangelizando os meus amigos de Cracolândia. Eu ia lá com o pastor Humberto, com a turma, e eles fumando crack, e eu evangelizando. E alguns diziam, eu ia falar de Jesus, dizia, ô cabeludo, espera aí um pouquinho. Aí virava, pegava o cachimbo e aí voltava de novo. Agora pode falar. Doidão, chapadão. E assim, nunca mais em todo esse tempo eu tive vontade de usar drogas. Eu tive memória de dependência química na minha vida, porque Deus me
libertou em todos esses anos, para a glória do nome de Jesus. Aí vem Laila, solteiríssima, eu disse hoje aqui de manhã, solteira, linda, talentosíssima, cheia de gente querendo casar com ela. Tinha uns pretendentes. Uns eu orei e foram embora, outros eu jejuei e foram embora, os que permaneceram eu ameacei, eles foram embora a si mesmo. Eu falei, quem casou, casou, quem não casou aqui não vai casar mais. É brincadeira. E aí lá ela volta, preservada, um caminho, onde não existia caminho, Deus reconstruiu um caminho. E eu vou morar então no 10º andar da PIB, transformar o 10º andar em alojamento. Eu fui morar lá alguns meses, da PIB de São Paulo. Fiquei sob os cuidados agora do pastor Paulo Eduardo, meu amigo, meu irmão, meu paizão, meu pastor, que começou a conduzir um processo agora a longo prazo, de planejamento de vida, de projeto de vida, de projeto de família. O pastor Paulo é um homem de família, e começou a acender em mim aquele chamado da passarela, e Deus usou a boca daquela mulher, através de você ele trará outros. E foi naquela igreja que assistiu o meu opróbrio, a minha miséria humana, que fez o meu casamento de novo, que me levou a estudar, que me levou a um concílio e que me consagrou a pastor, para a glória do nome de Jesus. Vieram nossos filhos, Deus os fez assentar ao redor da mesa da comunhão, conosco, com Ele e com a vida. No lugar da tristeza, no lugar do choro, no lugar da tragédia, Ele estabeleceu a alegria, Ele estabeleceu o dia nas nossas vidas, ajuntou os nossos filhos do Oriente e do Ocidente, não é geograficamente não, é com um projeto de família.
sangue, nada além do sangue de Jesus. No, I don't wanna let go. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Now I got you in my space. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.